O céu em chamas sobre Israel tornou-se um símbolo da nova escalada, que abalou não só a região, mas toda a arena internacional. Tudo começou com um bombardeamento massivo, que muitos observadores consideraram o mais poderoso dos últimos anos. O céu sobre Tel Aviv e o sul do país foi iluminado por centenas de rastos de foguetes. Desta vez, as Forças Armadas de Gaza agiram de acordo com um plano cuidadosamente elaborado. O ataque não foi realizado com salvas isoladas, mas com uma enxurrada calculada para sobrecarregar o sistema de defesa antimísseis israelita Cúpula de Ferro. Nos primeiros minutos, os israelitas ouviram o som das sirenes e as explosões dos interceptores, mas logo ficou claro que a defesa não estava a dar conta do recado. De acordo com a mídia israelita, cada bateria do Dome de Ferro é capaz de interceptar apenas um número limitado de alvos ao mesmo tempo. Quando centenas de munições se encontraram no ar, formaram-se lacunas na defesa. Vários projéteis atingiram áreas residenciais. Em Tel Aviv, arranha-céus pegaram fogo e na região de Beersheba, um depósito de munições explodiu. As redes sociais foram instantaneamente inundadas com imagens de carros em chamas e pânico nas ruas. Segundo a Reuters, táticas semelhantes já haviam sido utilizadas anteriormente, mas em tal escala pela primeira vez. Isso mudou a percepção de segurança dentro de Israel. Os cidadãos acostumados a confiar na superioridade tecnológica, de repente se sentiram vulneráveis. Em análises internacionais, incluindo na BBC e na Al Jazeera, foi enfatizado que o ataque não foi apenas um desafio militar, mas também um golpe na imagem de Israel como um Estado com defesa impenetrável. A questão fundamental que os analistas discutem é isso. Significa que a tática de saturação da defesa se tornou a nova norma? E se sim, até que ponto Israel está preparado para uma campanha prolongada em que cada semana pode trazer centenas de novos ataques? Entretanto, grupos radicais de Gaza transmitiram ativamente a sua versão dos acontecimentos. Em vídeos publicados nos canais do Telegram, combatentes mascarados lançavam foguetes de minas subterrâneas acompanhados de gritos de pequena vitória. Para eles, era importante mostrar ao mundo: Israel pode ser ferido por mais inexpugnável que pareça. As respostas não demoraram a chegar. De acordo com a DW, as instalações militares no sul de Israel foram colocadas em estado de alerta máximo. O Gabinete de Política Militar, reunido em caráter de urgência, reconheceu que o ocorrido foi um momento da verdade para toda a estratégia de defesa. No entanto, o mais preocupante é o efeito psicológico. Os habitantes das grandes cidades se esconderam em abrigos antiaéreos. Escolas e lojas fecharam. Segundo estimativas de médicos locais, o número de pedidos de ajuda psicológica em 24 horas mais que dobrou. O Dome de Ferro, que durante muitos anos foi visto como um símbolo de segurança, tornou-se agora objeto de controvérsia. A CNN citou especialistas ocidentais que observaram que nenhum sistema de defesa antimísseis é capaz de garantir proteção absoluta, especialmente em caso de um ataque massivo vindo de diferentes direções. Nesse momento, a comunidade internacional já começava a reagir. O presidente dos Execútiva, Donald Trump, fez uma declaração em Washington, salientando que Israel tem o direito de se defender, mas apelou a agir com a máxima contenção para não permitir o colapso da estabilidade regional. Na Europa, a reação foi mais moderada. Vários diplomatas expressaram a sua preocupação com o aumento do número de vítimas entre a população civil. A situação também coincidiu com tendências mais amplas na região. Paralelamente no norte, o Hezbollah libanês intensificou a retórica, enquanto no Mar Vermelho foram registrados movimentos de drones armados de forças iemenitas. Tudo isso deu motivos para os analistas afirmarem que Israel estava diante da ameaça de um ataque multivectorial. A mídia iraniana, por sua vez,
enfatizou que os acontecimentos foram um aviso de que Israel não pode se sentir seguro enquanto ignorar os interesses dos palestinos. A questão que cada vez mais se ouve na imprensa iraniana é: será que Israel é realmente capaz de suportar pressão em várias frentes ao mesmo tempo? Assim começou uma nova rodada do conflito. E logo nas primeiras horas, ficou claro que não se tratava de um episódio local, mas de um evento com potencial para se transformar numa crise regional em grande escala. A resposta aérea de Israel foi praticamente imediata. Quando os primeiros ataques a bairros residenciais de Tel Aviv e Beersheba ainda ecoavam nas notícias, o comando do Tzahal já havia dado a ordem para levantar voo os caças F-35, Adir. Esses aviões, adquiridos com o apoio financeiro do ZEWAI e considerados um símbolo tecnológico do poderio da Força Aérea Israelita, decolaram das bases de Nevatim e Hatzerim. Em questão de minutos, o céu sobre a faixa de Gaza foi iluminado por flashes de mísseis de alta precisão. De acordo com declarações oficiais de Tel Aviv, os alvos dos ataques eram postos de comando, depósitos de armas e lançadores escondidos em áreas densamente povoadas. No entanto, como repetidamente observado em relatórios da ONU e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tais operações inevitavelmente causam vítimas entre a população civil. Já nas primeiras horas, chegaram notícias de casas destruídas e hospitais lotados. As câmaras das principais emissoras de televisão captaram imagens de caos, ruas empoeiradas, pessoas com crianças nos braços, ambulâncias, sem conseguir lidar com o fluxo de feridos. Segundo a agência Reuters, mais de uma dezena de complexos residenciais foram atingidos por ataques aéreos. E embora o exército insistisse na precisão das operações diplomatas ocidentais, começaram a falar sobre uma possível violação do direito internacional humanitário. O jornal alemão Süddeutsche Zeitung destacou que tais ações prejudicam seriamente a imagem internacional de Israel, intensificando a onda de críticas mesmo entre aliados tradicionalmente leais na Europa. Autoridades israelenses responderam afirmando que os ataques eram uma medida necessária para neutralizar a infraestrutura terrorista. Mas a percepção mundial foi diferente. Nas ruas do Cairo, Amman e Ankara, ocorreram manifestações espontâneas contra a escalada. O presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, condenou veementemente as ações de Tel Aviv, chamando-as de terrorismo de Estado. O facto de entre os alvos se encontrarem áreas próximas de hospitais e escolas causou especial preocupação. A Organização Médicos Sem Fronteiras emitiu uma declaração sobre a inaceitabilidade dos bombardeamentos que colocam em risco a vida de civis. De acordo com a DW, já no segundo dia de escalada, o número de civis feridos ultrapassava várias centenas. Os Estados Unidos se viram numa situação difícil. O presidente Donald Trump afirmou que Washington apoia firmemente Israel, mas ao mesmo tempo pediu cautela para evitar um conflito regional em grande escala. Neste contexto surgiram discussões no Congresso. Parte dos senadores republicanos exigiu aumentar a ajuda militar a Israel, enquanto os democratas insistiram na necessidade de corredores humanitários para os habitantes de Gaza. Entretanto, a imprensa mundial discutia ativamente a vulnerabilidade do sistema de defesa de Israel. Analistas militares da Jane's Defense escreveram que a sobrecarga do Domo de Ferro foi um choque para o establishment militar e que agora está a ser discutida a possibilidade de implantar complexos adicionais de defesa antimísseis, Flecha de David e Arrow 3. Mas os especialistas alertam mesmo os sistemas mais sofisticados não são capazes de proteger o país de um bombardeamento massivo e multivectorial se o inimigo coordenar ataques de diferentes regiões.
Num contexto de crescente tensão, os serviços secretos israelitas começaram a divulgar a versão de que parte da liderança das Forças Armadas de Gaza já não se esconde debaixo da terra, mas se mudou para o estrangeiro, para Beirute e Damasco e até Doha. Essas informações foram um prenúncio de eventos muito mais dramáticos que em poucos dias levariam o conflito para além da geografia habitual. No entanto, já nessa altura, os observadores internacionais alertaram uma resposta demasiado dura por parte de Israel poderia provocar não só novos ataques com mísseis, mas também uma explosão diplomática. Os principais analistas da Deutsche Welle e da BBC questionaram: será que o próximo bombardeamento de Gaza não se tornaria o gatilho para envolver outros intervenientes regionais? A situação parecia cada vez mais um efeito dominó. Enquanto algumas cidades se recuperavam dos ataques com foguetes e outras dos bombardeamentos aéreos, a atenção da imprensa internacional voltou-se para as decisões políticas de Tel Aviv. E foi aí que Israel deu um passo que, na opinião de muitos, mudou as regras do jogo na região. O ataque inesperado ao Catar foi um acontecimento que alterou a própria dinâmica da crise no Médio Oriente. Alguns dias após o bombardeamento massivo de Israel e os ataques aéreos de retaliação contra Gaza, o mundo ficou chocado com a notícia de que mísseis de longo alcance israelenses atingiram os arredores de Doha, capital do país mais rico do Golfo Pérsico. As explosões abalaram bairros inteiros, as fachadas de vidro dos arranha-céus tremeram e as imagens das redes sociais encheram os ecrãs das televisões de todo o mundo, residentes confusos, estradas bloqueadas e sirenes a soar onde nunca se esperava ouvi-las. Tel Aviv oficial apressou-se a declarar que os alvos eram instalações secretas de militantes ligados à liderança das forças palestinianas. Segundo a inteligência israelita, vários comandantes importantes que coordenavam ataques massivos com mísseis estavam escondidos em Doha. As autoridades israelenses apresentaram a operação como um sucesso estratégico, mas as consequências foram muito maiores do que a destruição de alguns alvos. Para o Catar, que há muito tempo desempenhava o papel de mediador nas negociações no Médio Oriente, o ataque foi um verdadeiro choque. De acordo com a Al Jazeera, o governo do país classificou as ações de Israel como uma grave violação da soberania, enfatizando que esse ataque poderia levar a uma desestabilização catastrófica de todo o Golfo Pérsico. O pânico tomou conta da população, as lojas fecharam, os mercados ficaram vazios e os trabalhadores estrangeiros, uma parte significativa da sociedade catariana, receberam instruções para permanecer em seus locais de trabalho. A reação internacional foi imediata. A Turquia, o Egito e a Jordânia condenaram veementemente a ação israelense. Até mesmo os Emirados Árabes Unidos, que assinaram os Acordos de Abraham para a normalização das relações, expressaram profunda preocupação. A Liga Árabe convocou uma reunião de emergência alertando para a violação de todas as linhas vermelhas. A reação de Washington foi igualmente dolorosa. Os Estados Unidos ficaram numa posição extremamente incômoda. Por um lado, Israel continua a ser o principal aliado estratégico. Por outro, é precisamente no Catar que se encontra a maior base militar americana no estrangeiro, a base de Al-Udeid. Segundo a BBC, o ataque de Israel ocorreu literalmente a poucos quilômetros da zona onde estão destacados milhares de militares americanos. O presidente Donald Trump fez uma declaração observando que Israel tem o direito de se defender, mas enfatizou que quaisquer ações que ameacem a segurança dos militares americanos serão consideradas um grave erro. Os especialistas observaram que este ataque foi não apenas uma ação militar, mas também um desafio diplomático. A Alemanha e a França expressaram preocupação com o facto de Israel estar a destruir o equilíbrio diplomático remanescente na região. Publicações importantes, incluindo a Spiegel e o Le Monde, escreveram sobre o risco de um novo síndrome do Golfo Pérsico,
no qual mesmo estados relativamente estáveis e ricos acabam por ser arrastados para o ciclo de conflitos. O Irão reagiu de forma igualmente veemente. Em Teherão, começou-se imediatamente a falar que o ataque a Doha era uma provocação direta contra todo o mundo muçulmano. Analistas da publicação Kayhan enfatizaram: Israel deu um passo que levou o conflito a um novo patamar. Agora não se trata apenas da resistência palestiniana, mas também da segurança dos países do Golfo. A questão permanece em aberto. Realmente, havia comandantes de grupos armados em Doha ou foi uma tentativa de Israel de demonstrar que não há refúgio seguro para seus inimigos em toda a região? Alguns especialistas em Washington e Londres questionaram a veracidade da versão oficial, lembrando que ações semelhantes são frequentemente utilizadas para exercer pressão psicológica. Para o Catar, as consequências do ataque foram duplas. Por um lado, o país demonstrou vulnerabilidade. Por outro, recebeu um nível sem precedentes de simpatia e apoio da população árabe. Nas redes sociais, foram lançadas campanhas com hashtags de solidariedade com Doha. A pergunta que se ouve cada vez mais é: isso levará o Catar a abandonar definitivamente o papel de mediador e a alinhar-se com os oponentes mais radicais de Israel? Neste contexto, a imprensa mundial questionou se cada vez mais o ataque ao Catar será um ponto de não retorno para toda a região. O despertar dos representantes iranianos foi a resposta lógica ao ataque israelita a Doha. Em Teherão, os acontecimentos foram vistos como uma oportunidade única. Israel, na sua opinião, abriu as portas para uma mobilização regional em grande escala. Praticamente em simultâneo, vários grupos ligados ao Irão iniciaram ataques coordenados, criando um verdadeiro cinturão de fogo em torno de Israel. No norte, o Hezbollah do Líbano intensificou as suas ações, utilizando não só os habituais mísseis antitanque, mas também drones de ataque. De acordo com a agência Reuters, os ataques atingiram postos fronteiriços e infraestruturas israelitas. Os meios de comunicação israelitas começaram a falar sobre o facto de a Frente Norte, considerada relativamente calma, estar novamente a tornar-se um ponto perigoso. A situação no Iêmen parecia ainda mais preocupante. Forças armadas ligadas ao movimento Ansar Allah lançaram mísseis balísticos e drones kamikaze em direção ao Mar Vermelho. A BBC informou que vários navios mercantes israelenses foram obrigados a interromper suas viagens, o que afetou diretamente as rotas de abastecimento para a Ásia. Economistas já calcularam que cada dia de paralisação na região custa milhões de dólares a Tel Aviv. O Iraque também não ficou de fora. Milícias xiitas atacaram a base americana de Ain al-Assad, demonstrando que os aliados de Israel também são vulneráveis. De acordo com informações da DW, vários mísseis atingiram o perímetro da base, provocando uma evacuação temporária do pessoal. Embora não tenha havido vítimas entre os americanos, o sinal foi claro: qualquer apoio a Israel terá um custo elevado. Na Síria, as unidades de artilharia intensificaram os ataques contra as posições de Israel nas colinas de Golã. Assim, a frente de batalha se abriu onde já havia vários anos se mantinha uma relativa calma. Nas cidades israelenses, as sirenes soaram quase sem interrupção. Do norte, salvas do Hezbollah; do sul, foguetes de Gaza; do leste, ataques da Síria. A mídia internacional apelidou isso de Anel de Fogo. A CNN escreveu que Israel se encontrava numa situação que não vivia desde a guerra do dia do juízo final. A diplomacia mundial reagiu com preocupação. Em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU reuniu-se em sessão extraordinária, onde representantes dos países árabes acusaram Israel de provocações, enquanto diplomatas ocidentais tentavam apelar com moderação à desaceleração do conflito. Ao mesmo tempo, a Alemanha e a França expressaram preocupação com a ameaça à segurança energética global. O Catar, um dos maiores fornecedores de gás, ficou sob ataque.
e o Mar Vermelho se tornou uma zona de risco para o comércio mundial. Os Estados Unidos intensificaram a retórica. O presidente Donald Trump afirmou que qualquer ataque a bases ou pessoal americanos terá consequências muito graves. No entanto, especialistas da Foreign Policy alertaram: Washington terá de navegar entre a defesa de Israel e a necessidade de não se envolver numa guerra em grande escala com o Irão e os seus aliados. Para o Irão, isso tornou-se uma oportunidade de demonstrar a eficácia da estratégia da guerra por procuração. Os jornais iranianos discutiram a ideia: por que Teherão entraria diretamente na luta se os seus aliados podem paralisar Israel de diferentes direções? Mas surge a questão: será que o Irão conseguirá manter o controle sobre uma rede tão ramificada se os acontecimentos ultrapassarem o limite do controlável? Entretanto, os especialistas militares israelitas reconheceram que o país se encontrava numa situação sem precedentes. O comando do Tzahal foi obrigado a distribuir as forças por várias frentes ao mesmo tempo. A Jane's Defense observou: a sobrecarga estratégica é o principal risco para Israel hoje. Ele é obrigado a reagir a ameaças que vêm simultaneamente de 3 ou até 4 frentes. Este ataque multivectorial mostrou que não se tratava de uma operação local, mas do início de uma potencial guerra regional. E foi nesse momento que a mídia mundial começou a fazer a pergunta principal: por quanto tempo Israel conseguiria suportar a pressão de todos os lados sem a intervenção de forças externas? A crise diplomática eclodiu a uma velocidade sem precedentes. O ataque de Israel a Doha e os ataques subsequentes dos representantes iranianos criaram uma nova realidade em que até mesmo os aliados habituais começaram a expressar dúvidas. Nas ruas de Beirute e Cairo, Amman e Rabá, eclodiram manifestações em massa exigindo medidas decisivas dos líderes árabes. Em Ankara, milhares de manifestantes agitaram bandeiras palestinianas, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, chamou as ações de Tel Aviv de um golpe à estabilidade de todo o mundo islâmico. A Liga Árabe realizou uma reunião de emergência no Cairo. De acordo com a Al Jazeera, o tema principal foi a discussão de medidas conjuntas contra Israel. O Egito e a Jordânia, tradicionalmente cautelosos em questões semelhantes, fizeram declarações duras sobre a inadmissibilidade dos ataques ao Catar. Até mesmo os Emirados Árabes Unidos, que recentemente normalizaram as relações com Israel através dos Acordos de Abraão, expressaram profunda preocupação. Muitos observadores notaram que pela primeira vez em muitos anos, as capitais árabes se manifestaram de forma tão unânime. A Europa reagiu com mais cautela, mas também houve sinais de irritação. A Alemanha e a França advertiram Israel que novos ataques a alvos civis em Gaza e no Catar poderiam minar a legitimidade internacional. Em Bruxelas, foram discutidas possíveis sanções contra determinados políticos israelitas, embora nenhuma decisão tenha sido tomada. Os principais jornais alemães, incluindo Der Spiegel e Phase, escreveram que Israel corre o risco de ficar diplomaticamente isolado. Os Estados Unidos ficaram numa posição particularmente difícil. O presidente Donald Trump, numa conferência de imprensa na Casa Branca, reafirmou o compromisso com a segurança de Israel, mas acrescentou que Washington não pode ignorar as consequências para os seus próprios interesses no Golfo Pérsico. Segundo a Reuters, o Pentágono reforçou a segurança da base aérea de Al-Udeid no Catar e colocou sistemas adicionais de defesa antimísseis na região. Isso foi um sinal, os EUA temem que o conflito possa se espalhar para a sua infraestrutura. Em meio à pressão diplomática, as questões econômicas ganharam cada vez mais destaque. O Mar Vermelho, por onde passa até 15% do comércio mundial, tornou-se uma zona de risco. De acordo com a Bloomberg, as seguradoras começaram a aumentar drasticamente as tarifas para os navios que atracam nos portos de Israel.
Isso afetou suas exportações e importações, especialmente nos setores de energia e tecnologia. Em Berlim e Paris, discutia-se cada vez mais que, em caso de uma nova escalada, a União Europeia enfrentaria uma crise energética. As interrupções no fornecimento de gás do Catar afetariam a indústria da Alemanha e da Itália. O Catar, que anteriormente desempenhava o papel de mediador nas negociações de paz, tornou-se agora um símbolo de vítima de agressão. De acordo com a BBC em Doha, discutiu-se ativamente a possibilidade de rever todos os canais de cooperação com Israel e os seus aliados. Não se exclui que as autoridades do Catar comecem a dar um apoio mais aberto às estruturas palestinianas, o que complicará ainda mais o quadro diplomático. Entretanto, analistas internacionais alertaram que a crise já ultrapassou os limites do conflito entre Israel e os palestinianos. Os principais especialistas da Chatham House observaram que Israel venceu a batalha tática, mas está a perder no campo estratégico, perdendo a simpatia até mesmo dos países que até recentemente atuavam como mediadores. Especial atenção foi dada ao Irão. Publicações ocidentais, incluindo o New York Times e o Defense News, destacaram que Teherã alcançou o seu principal objetivo, a confrontação deixou de ser bilateral e tornou-se regional. E a pergunta que se faz cada vez com mais frequência é onde está o limite além do qual Washington decidirá intervir diretamente. Outra questão permanece em aberto: como se comportará a Europa se a crise levar a interrupções no fornecimento de gás no auge do inverno? Será que isso não se tornará mais um fator de divisão na UE em relação ao apoio a Israel? A pressão diplomática aumentava e a palavra isolamento era cada vez mais ouvida. Israel se viu numa posição em que cada passo seguinte poderia fortalecer a sua posição ou minar definitivamente a confiança até mesmo dos seus aliados mais próximos. A perspectiva de uma guerra regional tornou-se o principal tema das discussões mundiais. Após os ataques ao Catar e os ataques de retaliação dos representantes iranianos, muitos analistas afirmaram que o Médio Oriente estava à beira da maior escalada desde a guerra no Iraque. Israel viu-se cercado pelo fogo e a pressão diplomática transformou-se num verdadeiro colapso. Em Tel Aviv, o gabinete militar reuniu-se praticamente 24 horas por dia. O primeiro-ministro, juntamente com o ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior e o chefe da Mossad, discutiram as opções de ação. Segundo relatos da mídia israelense, parte dos generais insistia em uma operação massiva contra o Hezbollah e ataques à infraestrutura iraniana na Síria. No entanto, outros alertaram: isso poderia levar a uma guerra em grande escala, na qual Israel ficaria sozinho contra todo um bloco de adversários. Em Washington, a preocupação também aumentava. O presidente Donald Trump fez uma declaração dura: os Estados Unidos não permitirão que as suas bases militares na região se tornem alvos. Ao mesmo tempo, ele enfatizou que os Sipah-e-Ewa buscarão uma solução diplomática. Dentro da Casa Branca, segundo a Reuters, iniciou-se uma discussão: vale a pena reforçar a presença militar no Golfo Pérsico ou, pelo contrário, limitar-se a apoiar Israel com armas e informações de inteligência. Nesse momento, a Europa temia, acima de tudo, uma crise energética. A Alemanha e a Itália, dependentes do gás do Catar, enviaram delegações de alto nível a Doha. Segundo a DW, foram discutidos cenários em que a UE seria obrigada a intervir no processo de negociação para manter a estabilidade do abastecimento. Assim, o fator energético tornou-se mais um instrumento de pressão sobre todas as partes do conflito. O Irã, por outro lado, demonstrava confiança. Teherã não se apressava em entrar em confronto direto, mas permitia que os seus aliados ampliassem a frente de pressão. A imprensa iraniana levantava questões retóricas. Será que Israel conseguirá lutar simultaneamente em 4 frentes? E por quanto tempo o Ocidente estará disposto a proteger o seu aliado se o preço for o caos no abastecimento mundial de petróleo e gás?
Os especialistas internacionais viam nisso uma estratégia de desgaste. De acordo com a Defense News, o objetivo de Teherão não é uma vitória rápida, mas sim prolongar o conflito, o que prejudicaria a economia de Israel e as suas posições diplomáticas. Ao mesmo tempo, analistas da Jane's Defense alertaram: se a pressão atingir um ponto crítico, Israel pode decidir atacar o território iraniano, o que levará a consequências imprevisíveis. A ONU apelou mais uma vez para um cessar-fogo imediato. O secretário-geral advertiu: a região está à beira de uma catástrofe que pode se transformar numa guerra envolvendo dezenas de milhões de pessoas. Mas os apelos à paz ainda não tiveram resposta. Para os cidadãos comuns, a situação tornou-se uma verdadeira tragédia. Em Gaza, centenas de famílias perderam as suas casas em Israel. As pessoas passaram a noite em abrigos antiaéreos. E no Catar, a vida transformou-se subitamente numa série de alarmes e evacuações. Organizações humanitárias internacionais relataram a falta de medicamentos e o aumento do número de refugiados. A questão principal permanece em aberto. Os líderes continuarão o caminho da guerra ou se sentarão à mesa de negociações? Israel conseguirá resistir à pressão de várias frentes ao mesmo tempo. E até onde o Irã está disposto a ir, jogando através dos seus aliados? Os principais analistas concordam em um ponto: o ataque ao Catar foi um ponto sem retorno. Agora o conflito não pode mais ser visto como um confronto local. Trata-se de uma crise regional que pode mudar o mapa do Oriente Médio. O cenário em 6 partes mostrou uma escalada gradual do conflito, desde o bombardeamento massivo de Israel até os ataques ao Catar, a ativação dos proxies iranianos e ao envolvimento dos EU da Europa e de todo o mundo árabe. Israel, tradicionalmente considerado inexpugnável, viu-se sob pressão de várias frentes ao mesmo tempo e o isolamento diplomático tornou-se um fator tão perigoso quanto os ataques militares. A principal mudança na situação atual é a transição do conflito para além dos limites tradicionais de Israel-Palestina. O Catar, o Líbano, o Iêmen, o Iraque e a Síria entraram em cena e, consequentemente, a estabilidade de toda a região está em jogo. O fator econômico, o fornecimento de gás do Catar e as rotas comerciais através do Mar Vermelho deu à crise uma dimensão global. A comunidade internacional está ciente de que qualquer movimento errado pode provocar uma guerra, cujas consequências afetarão não só o Médio Oriente, mas também a Europa, os EPAD e a Ásia. A questão de saber se os líderes escolherão a via diplomática ou continuarão a escalada permanece em aberto.